você vai compreender um dos maiores mistérios na internet. E garanto para você que até hoje esse mistério não tem solução. Se você não sabe do que eu estou falando, hoje nós iremos falar do ritual Babalum e de Jack Parsons, que foi discípulo de Aleister Crowley, satanista e ocultista, foi o cara responsável por fazer uma abertura de portal. Ele tinha acesso irrestrito à Área 51 e era desenvolvedor de foguetes. O filme que você assistiu, chamado Homem de Ferro, faz menções, assim como Vingadores, a Jack Parsons. Inclusive, o Homem de Ferro, o pai do Homem de Ferro, faz a referência profunda a Jack Parsons. Eu só não me lembro bem se o nome estava como Jack Parsons, mas a própria Marvel, se não me falha a memória, já publicou que é uma homenagem a Jack Parsons, a referência do pai do Tony Stark, né, do Robert Downey Jr. lá no filme Homem de Ferro, tá? E o que Jack Parsons fez para que ele seja tão reconhecido? Jack Parsons era um cara que tinha acesso irrestrito à Área 51, tinha o apoio da CIA, da NSA, só que não era um militar, não era um fuzileiro naval. Não, muito pelo contrário. Ele era um cientista desenvolvedor de foguetes. Só que, além de um cientista desenvolvedor de foguetes, ele também era um alto satanista, um alto bruxo, uma hierarquia lá em cima de bruxaria. Infelizmente, tanto o fim de Aleister Crowley quanto o fim de Jack Parsons foram fins deploráveis. Os levaram à ruína, os levaram à loucura, tá? E nós vamos falar do homem que foi capaz, sozinho, sem nenhum equipamento, conseguir abrir um portal para outra dimensão. Para vocês terem mais ou menos uma ideia, o CERN, que é um acelerador de partículas, você vê na página principal do CERN eles dizendo abertamente que eles estão criando, né, um portal para outra dimensão. Que apesar das partículas se chocarem e descobrirem os segredos do universo, o principal foco do CERN é criar a abertura de portais. Então você vê, eles precisam de todo um sistema para fazer com que abra um portal para que entidades venham de outra dimensão para cá. E o Jack Parsons fez isso com as próprias mãos, né? Então, infelizmente, mesmo eu sendo cristão, eu tenho que dar a razão pro cara, porque o cara teve culhão para fazer a coisa na mão, né? O filme Doutor Estranho também faz alusão a Jack Parsons. Sabe aquele círculo de fogo e aí existe os monges tibetanos e aí o Doutor Estranho ele atravessa aqueles círculos e vai para outra dimensão? Doutor Estranho também fez referência a Jack Parsons. O personagem Doutor Estranho, que é um super-herói lá no time da Marvel, faz alusão a Jack Parsons. Não pense que Jack Parsons foi uma boa pessoa. No fim de sua carreira, os Estados Unidos abandonou a ele, ele perdeu todos os seus acessos às áreas irrestritas, a sua mulher fugiu com o cara, roubando todo o seu dinheiro. E quando o Jack Parsons estava trabalhando, né, com combustível, né, para foguetes, o prédio que ele estava trabalhando explodiu. E aí ele veio a falecer. Dizem que ele que errou um composto e explodiu, mas o cara era mestre em combustível, já trabalhava com combustíveis há mais de 20 anos, então dificilmente ele ia fazer algum composto que explodisse na cara dele, né? Então muita gente diz que foi sabotado. Nós vamos comentar sobre esse assunto, mas claro, eu preciso dar um recado aqui para vocês. Primeira coisa, se você não conhece o meu trabalho, se você quer ser empreendedor, trabalhar de casa, trabalhar home office, trabalhar pela internet, saiba que você não precisa ficar vendendo cursos. Existem infinitas modalidades para você poder trabalhar. A internet tende muito a te ensinar que para ganhar algum dinheiro,
Você tem que entrar no marketing digital, ser afiliado de alguma coisa para você ganhar dinheiro. Existe esse método, existe essa modalidade. Só que não existe só isso, existe muito mais. Você tem, por exemplo, sites de freelancer que você trabalha, você resolve os problemas de outras pessoas, e aí é uma variedade infinita de problemas, que vão desde programação, desde criação de sites, desde edição de vídeo, desde correção de texto, e você ganha por isso. Fora que você também pode trabalhar com bolsa de valores, com criptoativos. Então tem uma série de coisas que você pode trabalhar. Se você deseja ter o meu contato pessoal, participar dos meus grupos exclusivos, conhecer o meu trabalho, desatar essas amarras do sistema, é o primeiro link aqui embaixo na descrição, tá bom? E por favor, deixe o seu like e ative as notificações e inscreva aqui no canal, tá bom? Quem criou esse artigo foi o Felipe Siqueira e é de um site chamado sabotagem.net, tá bom? Eu já li esse artigo, achei interessante porque ele compila muita coisa que eu preciso trazer aqui para vocês, tá bom? Tem umas coisas, pessoal, que eu vou ter que circular e eu vou explicar para você. Por favor, quem estiver assistindo, pausa o vídeo e amplia essa imagem. Dá um print e amplia essa imagem, tá bom? Porque eu não vou poder falar essa frase aqui. Então o que acontece? Olha só. Eu vou mostrar para vocês, eu tenho que explicar, tá? Chakras. Deixa eu mostrar uma coisa. Eu escrevi errado, não tem problema nenhum, tá? Eu só quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui uma imagem que faz total referência. Eu acho que essa imagem aqui ela vai conseguir explicar melhor para vocês. Ao todo, pessoal, segundo a cultura budista, os satanistas também trabalham dessa maneira. Nós temos 7 chakras, tá bom? É o que o pessoal costuma dizer, que nós temos 7 chakras. São 7 campos magnéticos que irradiam o nosso corpo, ok? E aí o que acontece é o seguinte, tá? Tanto o Jack Parsons quanto o Aleister Crowley, eles estimulam essa região aqui, ó. Eles estimulam o chakra que é o chakra sexual, tá? Então, por exemplo, o Hitler com aquela operação secreta, né? Eu esqueci o nome, Sol Negro, né? Para fazer o descobrimento de discos voadores, ele criou uma equipe secreta que viajou o mundo inteiro para descobrir os maiores segredos do mundo e encontrar tecnologias que fizessem ele ganhar a guerra. E depois de tanto pesquisar, ele descobriu sobre o ocultismo, e aí ele passou aqui a envolver pessoas no ocultismo para poder ganhar certa tecnologia. Então o que acontece? Os anjos caídos, os anjos que deserdaram do céu, eles estão vivendo numa dimensão muito abaixo da nossa. Esses anjos, eles tinham total acesso e conhecimento no céu. Quando eu falo céu, pessoal, é uma maneira metafórica, porque nós não entendemos a grandiosidade de Deus. Mas os anjos caídos, eles foram condenados. E aí o que acontece? Eles perderam seus postos no céu. E aí eles passaram a ficar presos numa dimensão pesada, numa dimensão hedionda, que justamente é a dimensão próxima do inferno. Então muitos deles estão presos. E esses seres, para você poder se comunicar com eles, você tem que descer a sua frequência, você tem que descer de patamar, você tem que desarmonizar o seu corpo e harmonizar o seu corpo com outra frequência. Então o pessoal, por exemplo, eu vou lembrar o nome aqui, mas o pessoal do bigodudo, do Hitler, que fazia estudos sobre discos voadores, eles faziam rituais onde vários homens e mulheres ficavam em frente a um pentagrama, e uma mulher com cabelos compridos, deitava ali e tinha essas relações, que eu não vou dizer o nome aqui. E aí gerava toda aquela questão de frequências, descia o degrau. E aí as frequências humanas começavam a cair, o ser humano começava a destituir da sua espiritualidade,
E isso abria brecha para que entidades de mundos inferiores, que na verdade, eu vou explicar o que são mundos inferiores, são prisões, conseguissem contactar com a gente. Então os anjos caídos, eles tinham conhecimento de portais, de naves voadoras, de anulação de gravidade. E aí o Hitler queria essa informação. E aí ele faziam-se esses rituais, esses seres se invocavam na mulher, e logo após o ato, a mulher psicografava numa carta, detalhe após detalhe, de como fazer um disco voador. E aí, graças a isso, o Bigodudo teve acesso. Então a gente tem aqui, ó, olha só. Eu acho que melhor do que eu dizer é isso aqui, ó. A gente tem essa referência aqui, ó, que é a cultura hinduísta, tá? Não, eu não estou falando aqui, não quero fazer referência à cultura dos hebreus, tá? A cultura dos hindus, ela é um pouco mais fidedigna, pelo menos a questão do mundo, a cultura dos nórdicos, do que a cultura dos hebreus. Por quê? A cultura dos hebreus, a imagem está pequena aqui, pessoal. Deixa eu ver se eu encontro. Eu vou ter que pesquisar. Cada vez mais é censurado, né, as informações. Mas a cultura dos hebreus, pessoal, ela nos retrata a existência apenas de um mundo, tá? E o Enoque, que fazia parte, o livro de Enoque, ele é apócrifo tanto para os judeus quanto para os cristãos, tá? O livro de Enoque. Só tem um livro de Enoque que não é apócrifo, tá? Mas a grande maioria dos livros deles são apócrifos, porque fazem isso aqui, ó. Quer ver? Eu vou colocar aqui, ó. É só para você ter mais ou menos uma ideia. E são vários. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Tem uma imagem. Aqui, ó. Tem uma imagem muito boa que faz menção ao que o Enoque dizia. E eu quero que vocês vejam isso aqui, ó. Que é essa imagem aqui. Então, o que acontece? O cristianismo e o judaísmo, eles têm uma convicção dessa terra aqui, ó. Dessa terra aqui, tá bom? Eu vou explicar, você vai entender, tá? Deixa só a imagem carregar, eles têm a convicção dessa terra aqui. Já o livro de Enoque, ele fala que existe 7 camadas no céu e 7 camadas na terra. Isso para a dimensão que nós vivemos. Existem infinitas dimensões. O universo, ele é insondável, incontável, não tem nem como a gente tentar entender o que é o universo. Porém, na nossa realidade, na realidade humana, nós estamos presos dentro de um cubo de quartzo, ok? Onde existe a nossa dimensão, ali está ali dentro. E o Enoque, ele diz o seguinte, né? Que existe dentro desse cubo de quartzo, ainda existem outros planetas que estão ocupando o mesmo eixo, o mesmo espaço que a gente, porém em outra dimensão. E aí as pessoas chamam de frequência, densidade. E aí o que acontece? Os hinduístas falam as mesmas coisas. Então a gente tem dimensões para cima e dimensões para baixo, tá? E aí esses anjos, eles foram aprisionados nas dimensões inferiores. E para você chegar nessa dimensão, você tem que fazer com que o seu corpo, o seu espírito humano, ele vibre na mesma frequência dessas dimensões inferiores. Então tem que fazer rituais ancestrais e primitivos, às vezes coisas absurdas para você chegar nesse nível, tá? Os nórdicos, eles são, olha só, eu vou colocar aqui mundos nórdicos. Deixa eu ver se vai. A gente tem que escrever. Deixa eu ver se vai aparecer. Acho que não, né? Vamos colocar aqui assim: mundo nórdicos. Deixa eu ver se vai. Vai aparecer aqui, ó. Essa imagem aqui faz uma retratação mais fidedigna do que nós vivemos hoje em dia. Aqui é Asgard e aqui é Midgard. Midgard é como se fosse a Terra, tá bom? Midgard é como se fosse a Terra. O Sol, segundo o livro de Enoque, o Sol é um portal. Você usa o Sol com discos voadores para você atravessar, no caso do Enoque, são carruagens. Você usa o Sol com uma carruagem específica para você ir para outra dimensão. Então aqui está
pelos nórdicos está bem descrito isso. Você tem a terra, tem aqui o reino dos céus, o reino dos anjos que não deserdaram e estão trabalhando, né, para Deus aqui em favor da terra. Você tem aqui a cobra que rege, ela domina o submundo. A cobra, na verdade, é o anjo caído e os anjos que caíram, tá? Então, a partir do momento de Midgard para baixo, é o diabo que domina. E aí você tem o reino dos Niflheim, ou Nephilims, que são o reino dos homens gigantes, dos anjos, que é um dos reinos mais densos que existe. Você tem a terra dos gigantes, tá? Dos híbridos. E aconteceu que os santos sentinelas enamoraram das mulheres e deram origem a gigantes, né? Em Gênesis 6, você tem esse reino, porque eles desceram, tá? Após o dilúvio, eles foram erradicados da terra e passaram a viver em outra dimensão. Você tem os híbridos, ok? Que vivem por lá, e você tem também os reinos de Agartha, que são todos aqueles Greys, Anunnakis, que sobreviveram ao dilúvio, hoje fazem menção, estão vivendo nessa região. Existe uma guerra silenciosa que você não vê, onde estão se batalhando pela terra. Se você pudesse saber o que está acontecendo, talvez você se assustaria. E aí tem a árvore da vida. A árvore da vida, ela faz referência à abertura de portais, de como que você consegue ir de um reino para o outro, ao reino do inferno, onde tem demônios, ao reino dos anjos caídos. Então, a árvore da vida, chamada Yggdrasil, é a conexão que você faz para você acessar qualquer outra dimensão, tá? E o arco-íris, ele seria a ponte, o portal que um anjo vem lá do céu para a terra, tá? Seria essa cultura dos nórdicos, que se assemelha muito à cultura dos hinduístas, da galera da Índia, e também da cultura dos hebreus. Se você pegar praticamente aqui todas as culturas antigas, os egípcios, os nórdicos, os maias, os incas, navarros, todo mundo, cara, todo mundo fala a mesma coisa. A cultura dos australianos, dos índios australianos, a cultura da matriz africana, a cultura dos sumérios, a cultura até maçônica, a cultura do Islã, a cultura romana, todo mundo fala exatamente a mesma coisa. A única cultura que é diferente é chamada de cientologia, que é essa bola supersônica viajando pelo universo. Por isso que eu, após observar todas as culturas ancestrais antigas e até mesmo as atuais, eu sei exatamente que isso aqui é uma grande mentira, tá bom? Então eu creio veementemente, eu prefiro acreditar veementemente na cultura ancestral e antiga. Então até os maias fazem referência às dimensões para baixo, às dimensões para cima, e somente a cientologia fala diferente. Por que eu estou falando isso para você? Porque a partir de agora você tem o conhecimento e você sabe o porquê que o Jack Parsons ele fazia isso aqui, ó. Ele fazia exatamente isso aqui, ó. Tá? Eu vou mudar a imagem aqui para você poder ver. Olha só o que ele fazia, tá? Para quê? Para poder olha só, ele fazia isso aqui, ó. Tá? Para poder decair no espectro, né, para que ele possa reduzir o seu campo de vibração. Porque você sabe por quê que quando você toca você sente prazer, isso é óbvio, né? É o corpo humano, não tem como negar. Só que depois que você faz isso, pelo menos o homem, você sente um arrependimento? Já parou que você fica arrependido? Todos os homens são assim, tá? E quando ele termina isso aqui, quando ele se limpa, sei lá o que ele vai fazer, passa um minutinho, ele se sente arrependido. Ele se sente muito arrependido. Por quê? Porque a partir daquele momento que ele fez aquilo ali, ele decaiu a frequência dele. Ele decaiu. Você está entendendo? Essa é que é a diferença. Por que na favela você tem mulher com 5, 6 filhos? E quando você pega, por exemplo, às vezes uma família de cristãos, você tem 2 filhos no máximo, 3 filhos no máximo. Por que na favela a quantidade de filhos é muito maior do que de quem é instruído? Porque toca-se os tambores, tudum, tac, tudum, tudum, tchac, tchac, tum, tum, tchac,
tudum, tchá, tchá, tum, tum, tchá. Esse soar dos tambores vem de Lúcifer e vem dos anjos caídos, tá? E aí o que acontece é o seguinte: essa é uma frequência, uma batida de invocação de demônios, muitas vezes de demônios de âmbito sexual. Então, quando você vai no baile funk, a mulher ela perde a sua essência para dar acesso a entidades malfeitoras que vão se apoderar daquilo ali para fazer o quê? Para fazer a sexualização, hipersexualização da mulher. Então, no funk, é o quê? Sempre a vulgarização da mulher, é o chupeta, é o tempo todo. E ela fica dançando, esfrega a bunda para cima e para baixo. E aí vai pro baile funk sem calcinha e faz o que tem que fazer. Não sabe nem quem que é o pai. Então, tudo isso, esses tocados de tambores, tudum, tchac, tchac, tum, tum, tchac, tudum, tchac, tchac, isso aí são tambores de invocação das trevas. Se você estiver perto de um carro, de um funkeiro que bota som alto, quando você está perto do carro, o barulho agudo é maior, então você escuta o funkeiro falando. A novinha, não sei o que, rebola, chafariz de bunda, e você escuta. Agora, quando você está longe de um funkeiro, você está mais longe num carro, você escuta assim, dum, dudum, dum, dudum, o tempo todo. Então, eu, por exemplo, eu moro num lugar que eu moro de forma remota. É mais ou menos, o primeiro boteco que tem perto de mim, que uma galera se reúne para fazer festa, está exatamente a 8 quilômetros de distância de mim. Só que como eu moro em cima da montanha, eu escuto, às vezes eu escuto. Então eu não escuto o funkeiro falando, pá, novinha, não sei o quê, e eu fui pra... Não, eu não escuto isso. Mas eu escuto exatamente o soar dos tambores. A coisa é tão alta que a 8 quilômetros eu escuto. E muitas vezes fica assim, tudum, dum, dum, tum, dudum, tum, tum, dum. São o soar dos tambores. A coisa do tambor é tão séria que o povo de Israel usava os tambores para oprimir as outras entidades. Oprimir, por exemplo, pessoas na guerra. Sun Tzu usava os tambores. Os tambores têm uma ligação muito profunda com Lúcifer, tá? Só avisando para vocês. Então, ele decaía o seu âmbito espiritual, tá? Para poder, e junto com o seu assessor, para poder entrar no plano espiritual. Então ele fazia esses atos inescrupulosos justamente para que pudesse decair a sua frequência e ao mesmo tempo ele fazia um exercício físico para ele cair, para ele decair. Aí ele estava em pecado, ele estava em constante adultério, ele estava vibrando uma frequência negativa e ele já tinha a glândula pineal descalcificada. Ele usava uma técnica hinduísta, uma técnica budista para sair do corpo rápido. E aí ele conseguia ter acesso a essas entidades, aos quais eram guias para ele. Mas a gente sabe muito bem, você pode pegar o Etido Dorpá, fala muito disso. Essas entidades são maléficas. O objetivo delas é destruir a humanidade. Elas têm profunda remorso e inveja da raça humana. Porque nós, como seres humanos, nós não fomos condenados. Quando você morre, não tem mais o que fazer. Né? Como dizia o profeta Isaías, buscar o reino de Deus enquanto ainda é possível, alcançar a misericórdia enquanto ainda é possível. Então, quando você morre, o seu espírito, se você não aceitou a Deus, não pediu perdão, acabou, já era, não tem mais o que fazer. A sua chance enquanto vivos. Essas entidades tiveram a chance delas enquanto vivas. Perderam. E elas perderam a chance. E são todas condenadas. Nós, como seres humanos, a gente ainda tem chance. E é essa chance que eles tanto veneram. Eles queriam ter essa chance também. Eles não têm. São profundamente malignos e querem, de toda maneira, destruir nós como seres humanos. E aí, olha que coisa interessante. Olha só. O Jack Parson, e aí entrava Parson e sua longa invocação da deusa. Babalum é a deusa. Sabe que no Apocalipse fala da mulher escarlate? Fala da grande meretriz que há de vir? O evangélico, o católico,
ele não, muitas vezes ele confia a salvação dele na mão de um padre, de um pastor, e não estuda a Bíblia de maneira adequada. O Criador nos ensina a sermos patriarcas, a não depender de homens para buscarmos a nossa salvação. Então você tem que pegar a Bíblia e estudar, pegar o dicionário Strong, é só você entrar no biblihub.com e você começar a estudar. Então pega a sua Bíblia, eu não recomendo Ferreira de Almeida, recomendo King James e recomendo King James 1611, para você começar a estudar, tá? Aí você vai pegar a Bíblia King James e você vai começar a fazer uma escatologia bíblica, uma exegese, você vai começar a estudar termo a termo, por exemplo, Biblihub. Você vai pegar o dicionário Strong, qual que é o nome de Deus? O nome de Deus está lá, Yahweh, é Yahweh mesmo? Confere lá no dicionário Strong. Não é Yahweh, não tem nada a ver com Yahweh. O dicionário Strong ele faz referência que o Deus se apresentou a Moisés como eu sou, e não como o nome que se traduz. E aí quando se fala eu sou, não tem nada a ver com Yahweh. Yahweh, na verdade, meu irmão, tem outra referência. Tá? Yahu e Yao são referências antagônicas a diabo. Então, assim, as pessoas que não estudarem adequadamente a Bíblia, eu já fui uma delas, você acaba cometendo as maiores gafes do mundo, né? Então, quem estuda pouco, a pessoa que estuda pouco o Evangelho, ele chega à conclusão que a tradução de Jesus é Deus porco, ou seja, pouco. Quem estuda muito a Bíblia chega à conclusão que a palavra Jesus é exatamente o eu sou que se apresentou a Moisés, Jesus. Então, assim, tem que estudar. A pessoa ela precisa pegar a Bíblia, precisa colocar um horário. Ok, a partir das 8 horas da noite eu vou estudar a Bíblia até as 10 horas da noite. Vou usar meu computador como fonte de pesquisa. Não é para usar o Google. Se você perguntar no Google, homens podem engravidar, o Google vai dizer que sim. Mulheres podem se transformar mulheres podem ser homem? O Google vai dizer que sim. Então o Google não é uma fonte de pesquisa. Não é porque o Google diz uma coisa que aquilo ali é realidade. O Google favorece sempre as pesquisas que vão contra o cristianismo. Então você tem que tomar cuidado com isso, fazer as suas próprias pesquisas e estudar coisas que poucas pessoas fazem. E aí, meu irmão, o ritual Babalum, o Jack Parsons, ele queria invocar exatamente a grande meretriz que está lá descrito em Apocalipse. Ele queria trazer de volta esse sentimento, né, que é aquela grande meretriz que vai destruir o mundo. Ele queria trazer aquela entidade para cá. E aí, para fazer isso acontecer, era um ritual de nível baixo. Era um ritual energético de nível baixo, tá? E aí ele vai lá e diz ele que o pessoal ocultista, eles falam muito sobre aions, axiomas, sobre o universo ser infíndico e Jesus Cristo ser apenas um profeta. Só que, na verdade, meu irmão, não tem nada a ver com aions, axiomas e tudo isso aí são entidades que perderam seu posto e estão engalobando a pessoa. O Jack Parsons foi passado para trás, o Aleister Crowley foi passado para trás. O fim desses caras sempre é trágico. E aí ele queria invocar, né, essa grande meretriz que, né, é a grande Babilônia. Então, por exemplo, olha que coisa interessante. Apocalipse, a grande Babilônia. A palavra Babilônia significa Babalum, ok? Só explicando para vocês. Deixa eu pegar aqui, Bíblia Getaway, deixa eu ver. Vou pegar Apocalipse 17 e Apocalipse 18, né? Bíblia, vamos pegar aqui João. Eu gosto de João 20. Vamos pegar aqui King James. Acho que é essa aqui, ó, Bíblia Português. Essa aqui. Essa aqui é a versão mais fidedigna, bibliaportuguês.com. Você vai lá em Apocalipse, porque ela se trata da King James atualizada, tá? E você tem a de referência aqui embaixo, ó, o Biblihub, ó. Então você pode clicar no Biblihub e fazer a sua consulta, tá? Então aqui a referência da grande meretriz está em Apocalipse 17. Vamos colocar aqui, ó, nem precisa aqui, ó, olha só. A grande Babilônia, mãe das prostitutas e de todas as práticas repugnantes na terra. Tá bom? A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornava de ouro pedras preciosas e pérolas, segurando um cálice de ouro, transbordante de abominações e de tudo quanto é o próprio engano e de prostituição. Essa mulher, a grande meretriz, não é um símbolo, ela de fato é real.
Ela de fato é real. A grande meretriz que vai se embebedar no sangue dos justos, no fim dos tempos, o Criador permitirá que até mesmo os justos sofram na mão da grande meretriz, né? E muitos deles serão forjados como se forja o ouro, tá? A pepita se forja a barra de ouro. E aí diz que no fim dos tempos a grande meretriz terá em seu cálice o sangue dos justos. E aí, para quem pensa que o anticristo é um homem, eu sinto lhe dizer, me perdoe pela sua crença, mas é impossível que o anticristo seja homem. O anticristo é uma mulher, será uma mulher. Tanto é que a grande meretriz, o anjo caído, Lúcifer, ele basicamente ele é uma entidade de âmbito masculino. Mas o fim dos tempos não tem nada a ver com Lúcifer. Lúcifer, ele caiu, ele foi precipitado. Ele é um dragão, ele é uma entidade animalesca, é um ser dimensional maior, assim, do tamanho de um... Como é que eu vou explicar? Lúcifer é um ser imenso. Ele não é humano, não tem como caracterizar Lúcifer como ser humano. Ele não é humano. Muitas vezes faz referência ao grande dragão. Muitas vezes faz referência a Saturno. Então, assim, ele é uma entidade imensa, que não tem energética, que não tem nada a ver com o ser humano. Ele não tem fisionomia humana. Agora, o fruto de Lúcifer sobre a Terra tem filosofia humana. E esse fruto de Lúcifer, assim como começou o Jardim do Éden com Eva pecando, assim terminará também a Bíblia. Como a mulher, né, é uma grande meretriz terminando o jogo. Então essa grande meretriz é ela que vai dominar. Haverá uma mulher que mandará no mundo inteiro. Por isso, você pega o apóstolo Paulo, você pega Timóteo, os dois eles dão alerta para que as mulheres não ocupem cargos políticos, não ocupem grandes posições de destaque. Porque tanto Timóteo quanto o apóstolo Paulo já sabiam que a merda ia vir pela parte da mulher. Então eles tentam retroceder, fazer com que a igreja não permita que a mulher ocupe cargos. Para quê? Para poder prolongar mais o nosso tempo. Porque eles já sabiam que viria da mulher. Que no fim dos tempos seria essa abordagem. Então é isso que eu estou explicando para vocês, tá? E aí, essa é o anticristo. A que vai dominar o mundo, vai governar o mundo, é a meretriz. Então você vê, essa mulher, ela é a grande Babilônia, mãe das prostitutas de todas as pragas repugnantes sobre a terra. Notei que a mulher já estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue do mártir de Jesus. Então, essa mulher, o apóstolo João, que escreveu o livro de Revelações, ele sendo ungido por Jesus, ele foi enganado pela mulher. Graças a Jesus Cristo, que o anjo que estava junto a João o convenceu que a mulher estava errada. Porque olha só o que o João fala. Então o anjo me encarou. Por que te admiraste? Porque João estava sendo enganado pela mulher. Eu te explicarei o mistério dessa mulher e da besta que a conduz. Então até o apóstolo João, se assim pudesse, seria enganado pela meretriz. Tu vê o problemão que nós temos na terra, meu irmão. Se o apóstolo João, que assim, eu vou te dizer, eu não consigo imaginar nenhum homem hoje, nos dias de hoje, que tenha culhão, que tenha sabedoria como o apóstolo João. Eu não consigo ver, pode ser que tenha, mas eu não consigo ver. Então, meu irmão, se João, que foi discípulo de Cristo, não conseguiu resistir, imagina nós, né? Orar e vigiar. E aí, olha que coisa interessante. Essa meretriz, que na verdade é a anticrista, né? Porque vai ser uma mulher, não vai ser o homem, tá? Na verdade, cara, o anticristo ele é trans. Mas, ainda que o anticristo seja trans, a genealogia de XY, a genealogia do corpo humano, é a biologia de uma mulher, tá bom? Bom, continuando aqui, agora você está conseguindo aprender a coisa. Jack Parsons, ele queria trazer essa mulher. Por que Jack Parsons queria trazer essa mulher? Porque simplesmente ele estava em frequências menores. E as entidades que governavam aquela dimensão, as entidades que Jack Parsons se comunicava, convenceram Jack Parsons que ele deveria invocar uma deusa, uma mulher
de grande visão, que foi a criadora do universo. Então, o Jack Passo ele se comunicava com essas entidades negativas e o pessoal falou, não, invoca uma deusa aí, ó. E aí, o cara estava invocando a grande meretriz. Tanto é que o nome desse ritual é Babalum, que se referencia à Babilônia, a grande meretriz. Tá bom? Junto a essa indicação, no livro da lei, Babalum poderia encarnar-se, né, essa entidade em um ser humano durante o novo Aion. Tá? Aí é aquela questão de numerologia cabalística, cabala negra. Eu não quero ficar falando isso aqui porque é uma coisa muito pesada. E temos o trabalho de Parkinson aqui, né, uma de direcionar as energias. Quando a gente fala nova era, a gente fala de preparação para o recomeço da Terra. E aí todo satanista vai sempre usar essa palavra aqui, chamado amor. Amor. Então, por exemplo, você vê, por exemplo, na campanha do Lula, vamos voltar com o amor. E a mesma pessoa que fala de amor apoia o aborto, apoia a liberação das drogas, é contra o cristianismo, é contra a família, porque todo satanista, toda gente que mexe com as trevas, sempre vai querer propagar o amor. O amor não é coisa de cristão, não é coisa de Nazarene, não é coisa de evangélico, não é coisa nem de judeu. Nem judeu, que é o povo escolhido de Deus, quer saber de amor, meu irmão. Amor é coisa do diabo. Então, basicamente Deus ele confere à pessoa uma coisa chamada sacrifício. A palavra amor ela é derivativa do latim de uma palavra chamada rama. E rama, que depois virou ama e depois se derivou amor, significa sacrifício. Você tem tanta consideração por aquela pessoa que você é capaz de se sacrificar e morrer no lugar da outra pessoa. Então um pai que vai para a guerra no lugar dos filhos, um pai que troca a sua vida no lugar dos filhos, essa rama, esse sacrifício, é o sacrifício que Jesus Cristo fez no madeiro, fez na cruz. Então, esse é o verdadeiro amor. Agora, o amor, a tradução do português brasileiro de amor hoje, que é esse afeto, que o amor hoje ele veio junto com Romeu e Julieta, que é uma pessoa tem um sentimento pela outra. Isso é demoníaco. É demoníaco. É demoníaco. E quantos homens não sofrem por mulheres? E não é amor, meu irmão, não é amor. Então, o amor vem de Cristo, rama. Então, todo satanista, você pode reparar, cara, tem um satanista no TikTok também, todo satanista, pode assistir o vídeo dos caras, eles sempre ficam propagando o amor. Não, aqui você vai poder amar, aqui nós divulgamos o amor. Tem, por exemplo, pega a escola de luz, pega Bob Navarro, aquele Vic Vanilla, os caras, nada contra eles, são pessoas extremamente inteligentes. Não tem satanista burro, só tem satanista inteligente. Não tem, essa galera não entra gente burra no meio desses caras, não. Só que todos eles propagam amor, cara. Amor é coisa de satanista. Pensa um pouco, tá? Todo é um padrão. Aleister Crowley, ele queria, de toda maneira, propagar o amor pelo mundo. O Jack Passo, a mesma coisa. A mesma coisa. Então, assim, toma cuidado com a palavra amor. Não é uma boa palavra. Não é uma boa palavra. E aí, olha só... primeiramente, 9 dias de invocações, aí ele vai falar aqui sobre isso, juntamente com auxiliar, inclusive no deserto de Mojave, na Califórnia, onde abruptamente tem certeza do sucesso da sua operação. O que eu quero que você entenda com isso aqui? Eu quero que você entenda que Jack Parsons, que tinha acesso irrestrito à Área 51, era supervisionado pela CIA, esse cara, ele afirma, o próprio Jack Parsons afirma que ele conseguiu invocar o ritual de Babalum. Como que ele fez isso? Eu não quero nem saber, campeão. Mas ele fala que ele conseguiu abrir um portal. E curioso fato, que o dia que o Jack Parsons conseguiu abrir o portal, foi exatamente o dia que Donald Trump nasceu. Existem 3 pessoas nos Estados Unidos que nasceram exatamente... 3 pessoas nos Estados Unidos que nasceram exatamente no dia do ritual Babalum, cara. Agora, não me pergunte por quê, eu não sei. Uma é Donald Trump, não estou dizendo que ele é do mal, nada disso, tá? Eu acho que George W. Bush também, ele nasceu na mesma data... E eu não sei se foi Hillary Clinton. Eu sei que tem uma galera nos Estados Unidos,
tá? Que nasceu exatamente no dia do ritual Babalum. Eu não sei se foi coincidência, o que que é, se é neuro da minha cabeça, mas a galera nasceu exatamente no dia. Depois vocês pesquisam um dia que rolou o Babalum e vejam assim, famosos com aquela data. Você vai assustar, meu irmão. Já teve presidente dos Estados Unidos já. E aí ele garante que teve sucesso nessa operação. Aí, continuando a história, olha só. A ex-esposa do Jack Parsons, né, que começou a fazer parte dos rituais, né, rituais que são esses aqui, ela, né, relatou, ela afirma ter visto OVNIs no céu quando andou ao redor da casa. Então toda vez que tinha rituais, ela olhava para cima, ela via OVNIs, discos voadores parados no local. Por que esses discos voadores eram parados no local? Eu vou te explicar para você poder entender. Nem todo extraterrestre é do mal. Nem todo extraterrestre é do mal. Por exemplo, 1/3 dos anjos caídos de Deus são do mal. 2/3 são do bem, que se fidelizaram ao Criador. Né? Nessa desenvoltura, no desenrolar da carruagem, no desenrolar da história da humanidade e do universo, né? E aí você tem esses anjos, eles têm grande poderio bélico, grande tecnologia, né? E eles usam discos voadores também. Pô, mas por que um anjo que tem asas vai ter um disco voador? Meu irmão, para que você tem carro se você tem pernas? Para que você usa o carro se você tem pernas? É a mesma resposta. Para percorrer grandes distâncias é muito melhor você usar um disco voador. E aí, basicamente, essas entidades malfeitoras, elas se aproximavam, né, e se comunicavam com o Jack Parsons por ali. E aí apareciam esses discos voadores. Ponto número 1 é esse. Ponto número 2 pode ser que a classe de anjos do Criador que tem disco voador talvez esteja supervisionando o Jack Parsons para que ele não fizesse nenhuma merda irreversível. Isso poderia acontecer. Então, os discos voadores que estavam nessa casa, não sabíamos se era a favor do Jack Parsons ou contra ele. Mas que foi relatado, foi. Tá bom? E aí era um ritual que deveria dar à luz a uma criança, né? Então se invocava essa mulher e de uma maneira que abria-se um portal e dali saía, eu não sei nem te explicar como, dali saía uma criança. E aí, pasmem os senhores, é exatamente a data dessa galerinha que eu estou te falando aqui. E aí, isso acaba. E aí roda o ritual Babalum, né? Aí, mas nada deu muito certo, né? Logo depois desses rituais, ele foi enganado pelo seu assistente, que fugiu com a sua ex-esposa, né? Então, a sua ex-esposa, ela pegou todo o dinheiro do Jack Parsons, esperou ele sair de casa, pegou toda a grana e fugiu com o seu assistente. Pegaram um iate, o cara era extremamente rico, e fugiram, cara. E aí, esse cara que fugiu com a ex-esposa do Jack Parsons fundou a cientologia. E você acredita em ciência. O cara que era assistente do satanismo de alto grau fugiu com o dinheiro do Jack Parsons e fundou a cientologia. E hoje você paga a faculdade para você ver essa porcaria aí. Tá bom? E era só... destruiu o oculto de magia negra de Jack Parsons, meu irmão. Eram umas coisas bizarras. Aqui eles vão dizer que era um infiltrado, mas não é infiltrado porcaria nenhuma. Esse Rusband é um cara que não presta, tá? O histórico dele é um histórico, assim, terrível. Aí, beleza, né? Acabou aquela fase. A partir daquele momento, o Jack Parsons não conseguiu mais fazer esse ritual, né? Dizem que quem abriu o portal deveria fechar o portal, ou simplesmente ele poderia fazer mais rituais como esse, só que não conseguiu. A partir daquele momento a coisa desandou. E aí, ó, o próprio Aleister Crowley, ele, né, no fim da sua vida, ele ficou maluco, cara. Ele ficou malucão. Ele começou a mexer com forças espirituais, forças desconhecidas. O fim do Aleister Crowley não foi um fim digno, tá? E também o Aleister Crowley, ele tinha receio de um demônio que o perseguia, tá? Mas, pô, o cara mexeu com forças ocultas. Queria o quê também, né? E aí o Aleister Crowley, ele escreve um livro chamado O Anticristo, né? E que fala ele, né, que foi por volta de 1950. E em 52 ele morre numa explosão em seu laboratório pessoal.
descrita como acidental. Só que na verdade eu duvido que foi acidental, porque o cara já mexia com combustível. Embora alguns de seus colegas rejeitassem a afirmação, dizendo que ele sempre trabalhou nos mais altos critérios de segurança e sugeriram que uma explosão no andar de baixo, talvez uma conspiração para matá-lo, o que nunca foi provado. E aí, eu não posso rodar muito para baixo aqui, que vai ter umas fotos perturbadoras, né? Mas basicamente é o seguinte, ele foi, depois que ele perdeu, a esposa abandonou ele perdeu o dinheiro, o Jack Passo começou a ficar doidão. E aí ele perdeu o acesso à Área 51, ele perdeu os vínculos com a CIA, perdeu o vínculo com todo mundo. E logo depois, 2 anos depois, ele estava trabalhando no seu laboratório, ele estava trabalhando na tecnologia de foguetes. Existia, aqui, eu acho que aqui não vai dizer, tá? Aqui não vai dizer. Mas existia uma suspeita que Jack Parsons queria vender combustível de foguete para cientistas de Israel, para que se desenvolvesse foguetes em Israel. E aí, né, logo após essa suspeita, o laboratório dele, né, de maneira, né, não falada, explodiu. Então, tanto o Aleister Crowley quanto o Jack Parsons não tiveram um fim digno. Mas aí eu quero que você entenda o seguinte. Então, olha a coisa mais bizarra do mundo. O cara, ele afirma ter conseguido abrir esse portal, o Ritual Babalum. Veio essa entidade para cá. E aí você tem, né, o famoso Ritual Babalum. Né? E aí, eu não sei se foi criança, que porcaria que saiu de lá, mas basicamente ele diz ter concluído esse ritual. Por causa desse ritual, muitas pessoas acreditam que será na nossa geração que acontecerá o fim do mundo. O que é o fim do mundo? Tipo assim, um apocalipse. Jesus Cristo vai aparecer no céu buscando a gente, entendeu? Tipo, depois da inversão magnética, a galera acredita que vai ser que nós somos a última geração por conta disso. Eu não tenho como confirmar, meu irmão. Eu sou um espectador nesse jogo. Não tem como eu dizer, nem sei que dia, quando que essas coisas vão acontecer. Mas é o que o pessoal fala. É o cara que mexia com rituais, né? E aí você vê que a Babalum é basicamente aí a referência de Jack Parsons, tá? E hoje, depois que o Jack... Eu acho, na minha visão, que Jack Parsons, ele de certo modo, ele conseguiu fazer o ritual dar certo. Muitas pessoas vieram após Jack Parsons, tentaram fazer o mesmo ritual, não conseguiram. E aí, com a cientologia, veio o acelerador de partículas. E eu acho que os caras estão tentando recriar o mesmo portal que o Jack Parsons criou, só que de uma maneira maior. Por quê? Porque, cara, Lúcifer, ele é muito maior do que um ser humano. As entidades que sobrevoam as trevas, elas não são pequenas. Então, o Jack Parsons, ele provavelmente deve ter abrido um portal pequeno. E aí, as entidades não conseguiam passar para cá. Não dava para passar para cá, porque é um portal muito pequeno. E Jack Parsons fez isso apenas uma vez e acabou. E aí eu penso que o acelerador de partículas, o CERN, ele está ali justamente para isso, para fazer um portal maior. Um portal que faça com que essas entidades imensas, quilométricas, consigam atravessar de lá para cá. Agora, por que esses caras da cientologia querem abrir portais? Porque esses caras, geralmente a grande maioria deles mexe com droga, mexe com criança, com isso aqui. E esses caras praticamente, eles vivem uma densidade baixa. Densidade baixa não quer dizer que você é burro, quer dizer apenas que você está vibrando densidade baixa. E aí, basicamente, são convencidos, como eu vi o chefe, o chefe lá do CERN dizendo, né? Ele é ocultista de um mais alto grau. Ele é tanto maçom grau 30 alguma coisa para cima, quanto ele é uma outra seita secreta que eu não sei te falar. Eu não participo, nem conheço seita secreta e nem quero conhecer. Mas esse cara aqui, que é o diretor lá do CERN, ele faz parte de 2 seitas secretas. A outra eu não sei, mas é alguma coisa a ver com Jack Parsons também, que eu não sei. Eu sei que essa outra seita que esse diretor do CERN é Helena Blavatsky que manda. Então não me pergunte, que eu não conheço, tá? E aí ele deu uma entrevista falando, depois eles apagaram essa entrevista, falando que o objetivo deles era transformar os seres humanos em deuses. Que o objetivo deles era imortalizar a raça humana. Que o conhecimento que tinha dentro dessa outra dimensão faria com que a raça humana nunca envelhecesse, nunca adoecesse, nunca morresse.
e que os seres humanos seriam como deuses. Então, alguma entidade, alguma coisa convenceu esse cara a acreditar que abrir um portal para um lugar desconhecido que ele nunca viu na vida, um portal quilométrico, que o que vai sair dali imenso vai fazer com que os seres humanos sejam deuses. Eu acho que esse cara assistiu Dragon Ball demais. Eu acho que esse cara tá esperando o Shenlong sair do portal e conceder 3 desejos a ele. Porque é a única explicação do porquê uma pessoa tão instruída acredita que abrindo um portal vai sair entidades que realmente vão ajudar, vão nos ajudar a evoluir, né? Então fica aí a dica para vocês, né? A aula sobre Jack Parsons, acredito que a partir desse momento você tem pleno conhecimento sobre os mistérios do mundo, sobre o oculto e como era a vida do Jack Parsons, tá? Então fica essa aula aí para cada um de vocês. Quem quiser conhecer meu trabalho, tem links aqui embaixo na descrição, você vai ter o meu contato pessoal, os nossos grupos de aluno, você vai ter todo o meu conteúdo, meus e-books, minhas videoaulas, para você poder mudar de vida. E o meu suporte, que é o mais importante, tá? Se eu fosse você, eu não dependeria do sistema, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula. Deixe o seu like, inscreva no canal, ative as notificações. E quem quiser conhecer, é o primeiro link aqui embaixo, tá bom? Vou ficando por aqui. Fique na paz.